Olá, amigos. É sempre uma alegria podermos estar reunidos aqui na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis. E hoje, para nossa satisfação, veio nos brindar com uma palestra a nossa amiga Heloísa Pires. A Heloísa tem um programa na Rádio Boa Nova, aqui de São Paulo, 1450 AM, todas as terças-feiras, 16h30. O nome do programa é O Espírito e o Tempo. E a Heloísa falará para nós hoje do tema relação espírito-corpo. Heloísa, por favor. Boa noite a todos. É com muita alegria que vamos conversar sobre a relação espírito-corpo, ou como o espírito encarnado age sobre o corpo físico, até quando vai sua influência e como o corpo físico reage sobre o espírito. É baseado no livro de José Herculano Pires, que ele escreveu quando encarnado, mas que foi publicado só agora, pela Paideia. Tem esse nome, Relação Espírito-Corpo. Para Platão, na realidade, o corpo físico era pouco importante. Ele acreditava que o mundo sensível, o mundo chamado material, esse material entre aspas, porque a matéria é uma ilusão, a matéria é condensação de energia, que se expressa também na antimatéria, que é o avesso da matéria, é um mundo espiritual. Mas para Platão, o corpo físico não tinha tanta importância. Para nós espírita, como observamos naquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidai do corpo e do espírito, o espírito encarnado se expressa através de dois instrumentos de trabalho. E o corpo físico é um instrumento profundamente importante. Graças a ele, é claro, e através da ligação corpo físico com espírito, pelo fio elétrico condutor ou perispírito, graças ao corpo físico, conseguimos agir via força do pensamento sobre o mundo à nossa volta. E a cada encarnação, precisamos da estimulação necessária que permite a utilização desse corpo físico, desde os movimentos da criança, na fase sensório-motora, como diria Piaget, dos 2 aos 4 anos, e se nessa fase, ou em qualquer outra fase, a estimulação adequada não é realizada sobre o reencarnante, células especializadas do cérebro do corpo físico não funcionam perfeitamente. E apesar de todo o conhecimento adquirido através dos séculos, se a estimulação não se fizer presente, o espírito não conseguirá sua expressão integral. Basta assistir um filme de Truffaut, um filme real sobre o garoto selvagem, para verificarmos que aquele menino, criado entre as florestas da França, não se sabe como sobreviveu, mas aparece profundamente lesado na sua expressão física, incapaz de ler, de escrever e com problemas vários, mostrando a importância do corpo físico para a expressão do espírito reencarnante. Bastaria lembrar também que um infarte, um derrame, um processo de desajuste qualquer do corpo físico, uma mina que rompa os tendões de uma perna e inutilize, cria problemas para a expressão do espírito em sua completa possibilidade. Ou seja, como diziam os romanos, é necessário para o nosso crescimento espiritual, mens sana in corpore sano. É necessário cuidar do corpo e do espírito.
Já, lembra José Herculano Pires, no momento da concepção, o espírito age sobre o corpo físico. Traz o resultado das experiências adquiridas através dos séculos. Relativamente, traz o corpo físico que é indispensável à sua evolução e que foi relativamente construído por ele. Mas só na gênese da pré-história da expressão do espírito na Terra é que o espírito domina completamente a matéria. Provavelmente na expressão dos minerais e dos vegetais. À medida em que o espírito se desenvolve, o corpo físico também se aprimora. Desenvolve seus automatismos, tem seu próprio modo de ser. E o espírito reencarnado depende do automatismo do corpo físico, tanto que, quando os anos se passam, há um desgaste do corpo físico, praticamente, lentamente em certos casos, rapidamente em outro, o espírito vai sendo desalojado do corpo físico. O corpo físico tem o ser do corpo, como diz Kardec. Se o espírito age sobre o corpo físico reage. E ainda sofremos a atuação do meio ambiente, dos estímulos que a nossa sociedade nos proporciona. E há até uma verdadeira lavagem cerebral no intuito de cada sociedade formar o indivíduo que ela julga que lhe é necessário. Em Roma gostavam do guerreiro, em Atenas gostavam do sábio. Na nossa sociedade é uma preocupação em formar o profissional competente, ao mesmo tempo em que se deseduca o indivíduo para que se entregue a todos os excessos dos instintos que herdamos dos animais, para que se entregue às paixões que trazemos dos séculos e que devem ser domadas à luz da razão, desculpando-nos com a teoria tola e absurda de que devemos conquistar a felicidade a qualquer preço, como se a conseguíssemos na escravidão ao corpo de carne. Como se a felicidade fosse possível no nosso mergulho nas sombras da terra, no barro da terra, no entregarmos-nos às seduções da matéria. Necessário é aprendermos no tempo e no espaço com todos os indivíduos enviados por Jesus de Nazaré, o diretor espiritual da terra, o nosso irmão mais velho responsável pelo desenvolvimento do nosso querido e pequeno planeta azul. Necessário é nos tornarmos senhores dos nossos instintos, dominá-los, dominar as paixões inferiores, produzirmos uma dilatação da compreensão espiritual das nossas necessidades espirituais e observarmos o exemplo de Jesus de Nazaré, o nosso irmão mais velho, que deixou-nos a compreensão de que podemos fazer o que ele fez e muito mais, que disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível, que mostrou-nos o Pai de amor, bondade e misericórdia, com uma capacidade de perdoar incondicionalmente, ou, como lembra José Herculano Pires, um outro livro belíssimo, Concepção Existencial de Deus. Deus não julga nem condena. Deus ama, perdoa sempre, não permite, como dizia Jesus, que uma ovelha se perca do rebanho do Pai. Vai buscar-lhe, e há mais alegria quando um espírito que estava se entregando às paixões inferiores volta alegoricamente aos braços do Pai,
quando aquele que já caminhava com tranquilidade continua a fazê-lo. Deus perdoa sempre, nós é que temos que aprender a flexibilidade do amor. Nós é que temos dificuldades em nos perdoarmos. Nós é que ainda somos inflexíveis e difíceis. E desequilibrando o nosso pensamento, desequilibramos, ainda nessa encarnação, os nossos veículos de expressão. Kardec fala com tanta propriedade em A Gênese: no perispírito encontramos a chave de inúmeras doenças. As experiências de Kirov, realizada na Rússia por parapsicólogos, biólogos russos, apresentadas em vários livros, entre os quais Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, falam que, se o indivíduo que pensa bem produz uma dilatação e cria um brilho especial no corpo energético, no perispírito, não são religiosos que estão falando, são parapsicólogos e biólogos russos. Se o indivíduo que pensa bem faz do seu corpo energético, do seu perispírito, que eles chamam de corpo bioplásmico, uma fonte luminosa, e produz uma energização maior no corpo físico, uma maior harmonia, aumentando as defesas físicas, aquele que mergulha em pensamentos de desequilíbrio, de desânimo, de falta de fé em si mesmo, de falta de confiança em si mesmo, centelha divina, diz o Livro dos Espíritos, cuja cor varia do escuro ao rubi-vivo, aquele que duvida, que se entrega a estados depressivos, que não chega a uma casa espírita, uma casa espiritualista, pedindo auxílio que lhe será dispensado, esse indivíduo, dizem os parapsicólogos e biólogos russos, faz com que seu corpo bioplásmico, seu perispírito se encolha, apresente manchas desagradáveis, que depois se expressem em doenças no corpo físico. Confirmando essa apresentação magnífica do mestre de Leon Kardec, que sempre teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade, ninguém mais teve tal assessoria, confirmando as palavras dos parapsicólogos e biólogos russos, americanos, alemães. A ciência oficial, a ciência contemporânea diz hoje: somatizamos através do desequilíbrio mental, criamos doenças no corpo físico. Kardec lembra que elas podem ser diagnosticadas antes no corpo perispiritual. Encarnados, centelhas divinas, deuses e luzes, como disse Jesus de Nazaré no Sermão da Montanha. Sois deuses, sois luzes, sois o sal da terra. Podemos nos expressar como pequenas fontes de luzes, pequenos fósforos acesos, ligando-nos via telepatia a outras pequenas luzes e as grandes luzes dos irmãos que caminharam mais, expressando-nos como elementos indutores ao progresso, como o fermento que leveda a massa. Esse é o convite feito pelo Consolador prometido, feito pelo Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, que viveu, exemplificou a arte de bem viver, o caminhar dentro da constituição divina que trazemos em nossa consciência. Filhos da luz, não do pecado e da dor, lembra Herculano em Revisão do Cristianismo, somos filhos da luz, somos luzes, viemos à Terra para desenvolvermos as nossas luzes, e na medida em que nos esforçamos para desenvolvê-las, melhoramos a nossa condição de expressão física,
respeitando profundamente as nossas necessidades físicas, que expressam também a nossa construção realizada no tempo e no espaço. Facilidades e dificuldades são consequência dos nossos atos, mas nessa encarnação temos tudo, sobretudo essa educação à luz dos ensinamentos do Mestre de Nazaré, o maior sábio, o maior filósofo de todos os tempos, para construirmos, para desenvolvermos um corpo mais harmônico, auxiliado por um pensamento mais equilibrado. E dessa forma, as vitórias virão no setor familiar, no setor profissional, porque são o resultado do pensamento mais equilibrado e da ligação telepática via pensamento com as luzes do universo. É a lei de ação e reação que amesquinhamos, focando apenas o nosso karma negativo, esquecendo que temos um karma positivo e esquecendo de uma lição linda encontrada no Livro dos Espíritos e no livro Leis Morais, no item Fatalidade, onde está escrito: fatal só o momento da morte. Se fatal só o momento da morte, podemos mudar todas as coisas, transformar dificuldades em facilidades, desequilíbrios físicos, atenuá-los ou extingui-los, senhores do nosso destino, senhores de nós mesmos, responsáveis pela melhoria deste planeta magnífico no qual nos expressamos. Temos todas as possibilidades para conseguirmos no aqui e no agora a felicidade possível no planeta Terra. Para agirmos sobre nosso corpo físico, vários indivíduos trazem as mesmas lições. 500 anos antes da vinda de Jesus, um povo com uma religião espiritualizada, um povo caluniado pelos romanos, que não entendia a religião dos druidas, esse conjunto de povos que dominou mais da metade da Europa, dirigidos por Jesus de Nazaré, já traziam essa verdade belíssima. Podemos e devemos melhorar nossas condições físicas, nossas condições afetivas, profissionais, através da arte de bem viver, que se expressa no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este conjunto de indivíduos que estudavam durante 22 anos para se tornarem sacerdotes druidas, que durante 8 a 12 anos se transformavam em bardos, poetas, que faziam uma poesia social que convidava ao bem agir. Eu colocaria Castro Alves como reencarnação de um bardo, de um druida, que depois estudavam mais para se tornarem natos, que eram os que lidavam com os fenômenos mediúnicos, até chegarem a sacerdotes druidas, filósofos, conselheiros dos reis. Este povo, este conjunto de povos especiais, trazem uma doutrina, o druidismo, que Kardec compara com o Espiritismo e diz que a mesma verdade é apresentada da mesma forma. E Espiritismo e druidismo sabem que o nosso pensamento age sobre o corpo físico, mas sabe também que o corpo físico reage sobre o espírito. Sabem, é claro, que o crescimento do homem de Cro-Magnon para o homem de Neandertal, para o homem sapiens, se expressou numa modificação do cérebro. Há uma teoria, uma hipótese de que, através dos ácidos graxos da carne,
o cérebro do homem, pouco mais do que um macaco, se dilatou, permitindo um raciocínio mais amplo e um domínio maior do mundo onde se expressava. Faltando a estimulação moral, mais tarde a compreensão e prática dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, não dando ouvido aos ensinamentos daqueles mestres que vieram depois, alguns dos quais estão entre nós, já no horizonte primitivo, Ernesto Bozano lembra a existência dos feiticeiros curandeiros que agiam sobre o corpo físico, convocando o espírito a reagir, melhorando a sua expressão mental. Mas os feiticeiros curandeiros que sentiam e sabiam a importância do corpo físico, que já se expressavam nos fenômenos mediúnicos, mostrando que não fomos nós espíritas que inventamos nada, ou como diz Kardec, viemos apenas colocar os pingos nos is, analisando o desenvolvimento do indivíduo na Terra, como fez Ernesto Bozano no seu livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos, como fez com tanto brilho e propriedade Herculano Pires no livro O Espírito e o Tempo, como fez Conan Doyle num livro magnífico, História do Espiritismo, verificamos que na interação corpo-espírito o bem-estar vem da compreensão da nossa espiritualidade, da compreensão de que existe, como diz Kardec, um mundo chamado invisível, de espíritos desencarnados, de indivíduos de outras dimensões, e que esse relacionamento deve ser utilizado para o nosso desenvolvimento espiritual, que se expressará em melhores condições físicas. Hoje, fala-se de exercícios que melhoram a performance do cérebro. Hoje, fala-se de alimentação especial e exercícios para impedir que se desenvolva o mal de Alzheimer. Mas sabe-se também que problemas vários de má alimentação, de depressão, de álcool, o álcool diminui o cérebro do corpo físico, o cigarro prejudica o desenvolvimento do corpo físico, e corpo físico mal desenvolvido, a falta de carinho prejudica o desenvolvimento dos neurônios, e neurônios mal desenvolvidos impedem a expressão do espírito. Só espíritos especiais, raríssimos, conseguem vencer, como Machado de Assis, as perturbações do meio ambiente, a má nutrição, a falta de nutrição adequada para o corpo físico e problemas outros que o grande escritor conseguiu vencer, porque era um indivíduo bem preparado para a sua tarefa. Piaget nos lembra que crianças que não têm o carinho da mãe, e eu diria, é claro, e também do pai, que crianças abandonadas no berço, que crianças maltratadas não aproveitam as células da especialidade, que funcionam mais ou menos do nascimento até os 7, 8, no máximo 10 anos, proporcionando que as experiências realizadas no mundo dito físico estimulem os neurônios, enriquecendo o espírito, e ao mesmo tempo a luz do espiritismo, permitindo que as experiências do passado aflorem, da mente subliminar para a supraliminar, enriquecendo o indivíduo, tornando-o mais inteligente. Ou seja, quando descobrirmos a importância do carinho, dessa educação estimuladora para o desenvolvimento do ser integral do homem de bem do Evangelho, quando os pais, espíritas e não espíritas, descobrirem essa educação pela qual Daniel Goleman
clama no seu livro QI versus QE, as casas espíritas enfrentarão filas para matricularem seus filhos na evangelização da casa espírita. Quando descobrirem a importância dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que farão de cada indivíduo, como dizem os parapsicólogos, biólogos russos e americanos, uma pequena fonte de luz, permitindo uma dilatação do perispírito e um maior enriquecimento dos neurônios, outra será a história da geração nova do nosso querido planeta Terra. Espíritos bem preparados precisam da estimulação necessária, dos cuidados com o corpo físico, da fuga às drogas ilícitas como o álcool, para conseguirem que o desenvolvimento adquirido através do século esplenda nesta encarnação, como se fossem botões fechados, que à luz da estimulação adequada mostram ao mundo a beleza das suas pétalas, das suas cores e dos seus perfumes. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país: o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não, porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir, não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. José Herculano Pires, no seu livro Introdução à Filosofia Espírita, no capítulo Conhecedor da Terra, fala também sobre a importância da estimulação através do corpo físico para atingir o espírito, para uma melhor adaptação do espírito, perispírito e corpo físico,
porque da harmonia desses três surge o bem-estar, o desenvolvimento do indivíduo, o raciocínio lógico mais claro, a capacidade de se expressar com melhores condições. Herculano diz assim: o espírito vem à terra da necessidade de evolução, permanece em perturbação antes do nascimento, continua ainda na perturbação necessária, porque na realidade mentalmente se torna um feto, embora seu inconsciente continue a trabalhar, continua em perturbação no útero da mãe e alguns meses após ao nascimento. Para a sua completa adaptação ao meio onde se expressa, precisa que a família o estimule adequadamente para conseguir se abrir ao mundo. O Livro dos Espíritos lembram de indivíduos que fogem da terra, que desencarnam, ou se acovardam ou se desinteressam pela vida na terra. A estimulação da família, o amor da família, Piaget considera o amor da mãe indispensável e diz que o maior estímulo vem da luz que brilha no cabelo da mãe, da voz harmoniosa da mãe. Mas hoje, pais e mães se debruçam no berço dos filhos, trocam fraldas, compartilham todas as tarefas, e essa estimulação amorosa que faz com que o indivíduo se adapte à nova encarnação, se esqueça completamente de outras vidas, de outros problemas, e consiga se abrir para o mundo, para realizar as vitórias para as quais foi preparado. Porque o Livro dos Espíritos nos lembra também que todos viemos preparados para a vitória. Que não existe um indivíduo que venha para o fracasso, que não existe um indivíduo condenado ao sofrimento e à dor. Desafios existem para todos nós. Desafios que são processos educativos, utilizados, aliás, por nossa educação atual. Que criança aprenderia a redigir sem os erros que realiza? Que criança aprende a andar sem os tombos próprios da sua caminhada inicial? Todos nós erramos no tempo e no espaço. Todos nós caímos e levantamos. Fizemos inimigos e fizemos amigos. Lesamos e traímos, mas amamos profundamente. E a nossa história, a cada encarnação, é um convite a que façamos da carne, como diz a Gênese no trabalho magnífico de Kardec, um alambique que segure nossas impurezas na carne. Ou seja, a expressão no corpo físico não visa o castigo, a dor ou o pagamento de dívidas. Absurdo, Deus é amor, é misericórdia, é sábio e todo-poderoso. O esquecimento, a oportunidade de nos expressarmos como novos indivíduos, visa exatamente a possibilidade de nos transformarmos em novos e vitoriosos indivíduos. Fechou-se um passado de erros, e abriu-se uma porta luminosa que exige um presente de trabalho para que o futuro seja de luzes. Se ficarmos, como diz o querido irmão Buda, apegado ao passado, improdutivos no presente, não construiremos um futuro de luzes. Se também ficarmos nos lançando num futuro inexistente, esquecidos do trabalho no presente, não construiremos esse futuro. Se nos apegarmos ao passado, egocentricamente fechado em nós mesmos, procurando descobrir encarnações passadas, supostos erros do passado, não teremos a oportunidade de nos corrigirmos à luz do trabalho e do amor. Se a cada desafio e cada dificuldade que encontrarmos, como por exemplo a perda de pessoas amadas,
não entendermos como algo natural, que ocorre em várias circunstâncias para todos os indivíduos, e nos rebelarmos contra a lei natural, não teremos oportunidade de marcharmos na construção de um futuro de luz. Permaneceremos marcando passo, fechado em nós mesmos, focado numa dor que não tem razão de ser, porque a morte não existe e a separação física não impede a ligação espiritual via telepatia e reencontro nas horas de sono. A verdade é tão clara, tão lógica, e caminha com Sócrates, Platão, Krishna, Buda, Confúcio, os feiticeiros curandeiros, no trabalho e na apresentação maior do Mestre dos Mestres Jesus, modelo de indivíduo ideal, depois que é apresentada por Kardec, e ainda não entendemos a verdade. E não a entendemos porque não praticamos. Quando entendermos Jesus, amaremos ao próximo como a nós mesmos, ou seja, nos amaremos profundamente e nos comportaremos sempre com a dignidade que nos é própria. Este é o convite da educação espírita, do Consolador prometido, não ao desequilíbrio, à dor, sim à harmonia espiritual, que produzirá no tempo e no espaço um corpo físico também mais harmônico. As experiências de Kirov, na Rússia ex-materialista, porque veio de lá a informação que a matéria é uma ilusão, informação que o querido mestre de Leon Kardec já havia recebido do mundo espiritual, que aparece no Livro dos Espíritos na expressão: a matéria não é compacta como vocês pensam, ela se apresenta em formas diversas, é aparentemente compacta só para os vossos sentidos. E aí Kardec, pioneiro, apresenta a antimatéria, depois confirmada pelo desenvolvimento da física. Mas é em Kirov, interessante isso, exatamente na Rússia ex-materialista, que agora acredita na antimatéria, que surgem as experiências mais brilhantes, confirmando a verdade druídica, a verdade budista, a verdade dos monges tibetanos e todos os pedaços esparsos da verdade, brilhando intensamente nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, reapresentados no trabalho do mestre de Leon Kardec. Em Kirov, eles viram, por exemplo, que pequenos animais mortos com éter apresentavam, quando morriam ao seu lado, um clone de si mesmos. Era um outro corpinho, semelhante ao corpo extinto, que se apresentavam. À luz da doutrina espírita, sabemos que os animais irracionais não conseguem manter sua forma embrionária perispiritual, mas, auxiliado pelas entidades maiores, conseguiam mantê-la para provarem aos cientistas que algo sobrevive à matéria. E viram mais em Kirov, que o corpo só se tornava um cadáver quando o corpo bioplásmico, que nós chamamos de perispírito, que os egípcios chamavam de Ka, que Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual, o indivíduo só se torna um cadáver, o corpo físico, quando esse corpo de energia se afasta completamente do indivíduo, de tal modo que já não conseguem aparelhos especiais detectar as batidas, as pulsações desse perispírito. A partir deste momento, o corpo começa a sua decomposição. Eles param aí, não chegam ao espírito, embora vários físicos como Sharon já comecem a imaginar algo além do corpo bioplásmico, algo que pensa, que age, e o Espiritismo nos diz: somos pensamento e vontade. Somos as inteligências do universo
E como podemos nos expressar tantas vezes de forma tão pouco inteligente, não compreendendo a importância dos ensinamentos de Jesus, não os praticando, não compreendendo a importância dos ensinamentos do querido Kardec, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral. E hoje, caminhando nesta casa, e a casa espírita é o centro de convergência de toda a doutrina espírita, é como um espelho convexo que reúne todo o conhecimento trazido dos séculos. Vimos também um irmão mais velho profundamente importante para o nosso desenvolvimento espiritual e, consequentemente, uma maior harmonia física. São Francisco de Assis, que na sua época já trouxe a compreensão da necessidade de amarmos os nossos irmãos menores e a compreensão de nos ligarmos às luzes do universo para nos expressarmos com a dignidade que nos é própria. Na Terra sempre tivemos assessoria dessas entidades maiores, um exército de luzes entre os quais colocamos hoje os parapsicólogos, biólogos russos, americanos, o casal Joseph Heine e Luisa Heine, que traz informações preciosas sobre a possibilidade de ligação de mentes extrafísicas sem corpo físico, que nós chamamos de desencarnados, com mentes físicas que se expressam em corpo físico e que nós chamamos de encarnados. E dizem Luisa Heine, Joseph Heine, Sol, Carrington e outros parapsicólogos: não importa se a mente se expressa num corpo físico ou não, toda a mente pode agir sobre o mundo à sua volta, sobre a matéria, entre aspas, e eles estudam esses fenômenos de indivíduos que se expressam em corpo físico e de indivíduos que não o possuem, com o nome de fenômenos teta. Fenômenos que aparecem em todos os tempos, que também não são invenção nossa, que aparecem com Moisés, quando o próprio Yahvé se materializava e primeiro surgia uma nuvem de ectoplasma e depois Yahvé materializado no meio dessa nuvem. E para essa conquista apresentada na Bíblia, Moisés contava com um colegiado de médiuns, com um grupo de médiuns experientes que possibilitava esse fenômeno. Em Kirov viram também que desse corpo de energia, formado, diz o russo Vassiliev, em parte de plasma físico, em parte de energia desconhecida, e eles fizeram um seminário para estudar as informações de Kardec. Eles disseram: esse sábio francês, que sem os aparelhos que possuímos chegou às mesmas conclusões. Em Kirov, eu dizia, viram que saem feixes luminosos desse corpo de energia especial, do corpo bioplásmico do perispírito. No livro Manifestações Supranormais, Bozano nos conta que os polinésios e os primitivos já acreditam numa força mano-orenda, que eles dizem exatamente que age sobre o mundo à volta, possibilitando vários fenômenos mediúnicos. Eles dizem que essa força mano-orenda sai com mais força de indivíduos especiais. Kardec chama médium de efeitos físicos. E essa força sai pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos, e pode ser com auxílio de algumas entidades sem corpo físico, pode ser acumulada para ser usada depois nos fenômenos de materialização. Mas o interessante é que os primitivos já falam nessa força mano-orenda, que Charles Richer chama
de alavancas fluídicas, que Crawford chama de alavancas ectoplásmicas, e que Gustave Gelei reconhece que são manipuladas pelo que ele chama espíritos controladores. É a mesma informação dos primitivos. Existem desencarnados que cuidam dessa força manorenda. E Richer viu um fenômeno lindo. A médium adormecida, e dela saiu ectoplasma, que pode se expressar, como os sábios primitivos, numa variedade infinita, com aparência leitosa, com aparência invisível, transparente. No caso dessa médium, saía em forma leitosa. E na mesa se formou uma montanha de ectoplasma. E do meio da montanha materializa-se da cintura para cima um árabe do deserto. E emocionado, Richer conseguiu ouvir o coração do árabe, sentir as pulsações, e ficou tão encantado que o tempo passou, até que a médium gemeu, o árabe se desmanchou e a massa leitosa voltou para a médium e foi absorvida. Mandaram examinar uma porção de ectoplasma e o que viram? Havia uma grande quantidade de células orgânicas nesse ectoplasma, o que prova a grande contribuição do corpo físico na produção dos fenômenos mediúnicos. Espírito, perispírito e corpo físico, encarnados e desencarnados, integrados, para despertar o homem para a sua imortalidade, para a compreensão da sua grandeza espiritual, mas para a compreensão também da importância da nossa expressão na carne, na conquista das experiências milenares e que devem se transformar em experiências libertadoras. A doutrina espírita nos encanta pela possibilidade de caminharmos com mais alegria. É o Consolador prometido. Ilumina nossa vida, liberta-nos do passado, transforma-nos em indivíduos mais ativos no bem, no presente, e prepara o anjo do futuro que todos nós somos. Herculano lembre, agora já encerrando para não cansar ainda, da solidão no corpo. O filósofo existencialista materialista Jean-Paul Sartre falava coisas interessantes. Apesar dele ter horror a qualquer coisa que saísse da vida na Terra, é ele que lança o indivíduo numa anterioridade extrafísica. Eu não sei como ele fez isso. Ele diz que antes do indivíduo vir à Terra, da necessidade de comunicação, ele estava fechado como num ovo, num lugar limboso, desagradável. Ou seja, ele admite uma anterioridade extrafísica. Que lugar é esse, Jean-Paul Sartre? Ele não explica. Aí, agoniado, já lança o indivíduo na existência e diz que, infelizmente, na existência, o indivíduo que veio como um projeto de transcendência, ou seja, uma flecha para a luz, não consegue atingi-la, que continua fechado no corpo físico e que quando vai atingir a transcendência morre. Pelo amor de Deus, uma inteligência preciosa, Jean-Paul Sartre, mas faltou a estimulação espiritual. Existe uma relativa solidão no corpo que visa o domínio das paixões inferiores, uma maior reflexão para desenvolvermos a disciplina, mas toda a solidão é quebrada por nossas possibilidades espirituais. Em nossa transcendência, atingirmos as luzes, transformarmos-nos naquilo que alegoricamente chamamos de angelitude, é nosso destino inevitável. Dentro do nosso livre-arbítrio existe um determinismo, caminhamos para a luz. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. O indivíduo que hoje está mergulhado no erro, amanhã será trabalhado
voluntariamente pelo amor ou através da dor, mas será trabalhado para se transformar num anjo. A solidão não existe quando elevamos nosso pensamento numa prece. Comunicamos-nos, queiramos ou não. E só o Espiritismo nos explica por quê. Num capítulo lindo de A Gênese, Uranografia, estamos mergulhados na energia cósmica, no fluido cósmico, como seres mergulhados no oceano. Estamos mergulhados como peixes no oceano. E como os peixes se comunicam, comunicamos-nos via pensamento. Não importa a dimensão, comunicamos-nos uns com os outros, porque nessa energia existem ondas de pensamento, como existe no ar ondas de sons. Mas nós, senhores do nosso destino, estabelecemos afinidade e a ligação com pensamentos melhores e mais equilibrados, se equilibrarmos o nosso modo de pensar. A prece, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no lar, o comparecimento à casa espírita, permite a ligação com as luzes do universo. Dentro do nosso livre-arbítrio, podemos, por algum tempo, ligarmos-nos também às forças de desequilíbrio, que são uma ilusão, que estão só momentaneamente em desequilíbrio, mas que inevitavelmente se transformarão em luzes. Para auxiliá-las, libertemo-nos das sombras, como diria Jung, libertemo-nos do arquétipo sombra e façamos brilhar o nosso arquétipo herói. Consigamos a nossa transcendência. Os Vedas aconselham, e tem um livro muito bonito, o Sermão da Montanha, onde eles elogiam o filósofo Jesus, a lembrarmos sempre de agradecer a Deus, porque dizem os Vedas, confirmando o Espiritismo, a verdade é uma só. O pensamento de gratidão dilata as nossas possibilidades e liga-nos às luzes do universo. Agradecendo a Deus e estabelecendo uma ligação telepática com os espíritos mais adiantados, conseguiremos já na Terra, acordados ou dormindo, e amanhã, encarnados ou desencarnados, uma expressão nas dimensões melhores. Não é preciso morrer, desencarnar, para nos expressarmos com toda intensidade. Somos o que somos, acordados ou dormindo, encarnados ou desencarnados, e nos convém, como diria Paulo de Tarso, expressarmos-nos da melhor forma possível, porque somos luzes e precisamos do alimento luz para nos sentirmos confortáveis, equilibrados e felizes. As trevas nos sufocam, as sombras nos causam mal-estar e problemas no nosso corpo físico. Ligando-nos às luzes do universo, suportando com coragem e paciência os desafios próprios dos mundos em desenvolvimento, conseguiremos o nosso desenvolvimento pleno, o desenvolvimento, como diria Kant, das nossas perfectibilidades, ou como diz Kardec, de todas as nossas possibilidades. Caminhemos para a luz, sejamos felizes. Deus nos ama infinitamente. É o Pai da parábola do Filho Pródigo, que nos abraça sempre, carrega-nos nos braços, alegoricamente falando, principalmente nas horas em que somos frágeis e somos tolos. Mas nós temos a possibilidade, luzes, sal da terra, de fazermos da terra o planeta desejado, de paz, de alegria, de amor. Obrigada. Foi ótima palestra. Acho que todos nós aproveitamos bastante e a gente espera que você também, que está conosco,
tenha aproveitado e medite sobre tudo que a Heloísa comentou nessa noite. Um abraço e até nosso próximo encontro.